Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje, temos um material bem interessante aqui, um devocional diário, chama Falando com Deus. E ele aborda um tema que sempre gera muita conversa, né? Anjos, demônios e essa ideia de batalha espiritual na vida cristã. O ponto de partida que ele usa é uma passagem bíblica, acho que conhecida por muitos, Efésios 6,12. Aquela que fala que a nossa luta não é contra pessoas, né? Carne e sangue, mas sim contra forças espirituais, algo invisível. E então a questão que fica é, como esse devocional enxerga isso? Como ele descreve essas forças, essa batalha? Exatamente. E é isso que a gente vai tentar destrinchar aqui. Pegar as ideias centrais desse material, sabe? Como ele define anjos, demônios e principalmente o que ele quer dizer com batalha espiritual. É entender a perspectiva que o texto oferece. Ótimo. Bom, começando pelas definições que ele traz. Anjos. O material descreve de forma bem direta, né? Uhum. Mensageiros de Deus, seres que protegem, guiam, trazem bênçãos, mas sempre, assim, alinhados com a vontade divina. Isso. E por outro lado, os demônios. A descrição é de anjos que se rebelaram, os tais anjos caídos. O objetivo deles, segundo o texto, seria justamente o contrário, tentar nos afastar de Deus, atrapalhar a vida espiritual. Certo. E aí entra a batalha espiritual. Como que o texto coloca isso? Porque parece o ponto mais, talvez mais complexo. E a abordagem é interessante, porque não é só algo tipo cósmico, distante. A grande sacada do devocional parece ser colocar essa batalha bem no nosso dia a dia, nas escolhas que a gente faz, nas orações, na busca por viver de um jeito correto, segundo a fé. Então a batalha é aqui e agora. Exato. Embora seja real, a perspectiva que o texto traz é de vitória. Vitória é através de Cristo. Ele menciona que a batalha decisiva já foi vencida lá na cruz, sabe? E que por isso os cristãos teriam acesso a uma armadura espiritual. Ah, a armadura de Deus que Paulo descreve. Fé, verdade, a palavra. Isso mesmo. Elementos como esses, né? A ideia é que essa armadura ajuda a pessoa a se manter firme diante dessas influências espirituais contrárias. Interessante essa dinâmica. Porque se a batalha principal já foi vencida na cruz, como o texto explica essa necessidade de ainda lutar todo dia, de usar essa armadura? Qual é a lógica aí? É uma ótima pergunta. Pelo que entendi do devocional, a visão é que a vitória de Cristo dá à autoridade o poder necessário para a gente enfrentar e resistir a essas influências negativas hoje. Não seria uma luta para ganhar a vitória de novo, entende? Mas para viver na vitória que já foi garantida. Entendi. A luta diária, então, seria mais no sentido de se manter firme nessa realidade usando os recursos espirituais que estão disponíveis? Faz sentido? Faz sentido sim. É uma luta de manutenção, digamos assim. E como isso se traduz na prática, no dia a dia? O que o material sugere fazer? Olha, ele dá umas aplicações bem concretas. Primeiro, confiar na ação dos anjos, na proteção deles. Mas sempre lembrando, eles agem segundo a vontade de Deus, não a nossa, né? Certo, não são gênios da lâmpada. Exato. Segundo ponto, reconhecer que existem essas forças do mal. Não ignorar, mas, e isso é fundamental no texto, não ter medo delas. A orientação é clara. A resistência vem ao invocar a autoridade de Jesus. Ok. E as ferramentas para essa resistência diária? Para esse manter-se firme? As principais que o texto aponta são a palavra de Deus, a Bíblia, e a oração constante. A ideia é que elas funcionam como armas mesmo, defensivas e ofensivas. Mantém a pessoa conectada com Deus e protegida do que o texto chama de forças das trevas ou hostes espirituais da maldade. Que seriam essas forças demoníacas que a gente falou. Isso. E pensando no dia a dia, para quem adota essa visão, né, uma escolha simples, tipo ter paciência numa briga ou ser honesto numa situação pequena, pode ser vista como um ato de resistência espiritual nesse contexto maior. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central que esse devocional quer passar, qual seria? Olha, me parece que o ponto principal é, sim, existe um conflito espiritual acontecendo, ele permeia o cotidiano,
Mas o foco do cristão não deve ser o medo dessas forças, de jeito nenhum. A confiança deve estar na autoridade e na vitória que Cristo já conquistou. A ênfase é na segurança em Cristo, então. Precisamente, a ênfase é na proteção, no poder que está disponível pela fé. A batalha é real, sim, o texto afirma isso, mas ela é travada a partir de uma posição de vantagem, de segurança em Cristo. Isso, claro, deixa a gente com uma reflexão interessante que vem da própria lógica do material. Se essa batalha invisível realmente acontece nas escolhas, nos pensamentos, nas orações de todo dia, como será que essa visão muda a forma como alguém, que acredita nisso, interpreta os próprios desafios, as tentações e até os sucessos da vida cotidiana? Fica aí a pergunta para a gente pensar.